Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à primeira aula do módulo 2, que é o módulo que vai falar sobre produtos do mercado financeiro, ok? E na aula 1, na primeira aula do módulo 2, nós vamos falar sobre títulos públicos federais e tesouro direto, tá bom? Então vem comigo que nós vamos iniciar aqui então falando sobre é, a dívida do governo, né? A dívida que o governo teve no ano de 2025, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, vamos lá. O governo caminha para fechar 2025 com déficit primário acima de 70 bilhões, ok? Então o governo aí fechando 2025 com a dívida de 70 bilhões. Beleza? E aí quando a gente vê aqui receitas e despesas, as despesas nesse caso, elas ficaram maior, as despesas foram maiores do que as receitas. A receita foi menos, ok? A despesa foi maior. Ou seja, teve mais gastos, né? E isso acabou ocasionando um déficit de 70 bi. Beleza? Beleza. Só que o governo ele tem uma maneira de financiar essa dívida. E ele faz isso por meio dos títulos públicos federais. O que ele faz na prática? Na prática, ele faz o seguinte. Ele vai pegar essa dívida. Ele vai pegar essa dívida de 70 bi, ok? E vai fracionar em pedacinhos esses 70 bi de dívida. Ele vai fracionar em pedacinhos para comercializar esses pedacinhos da dívida em formato do que nós chamamos de títulos públicos federais do governo. Ok? E por que ele fraciona em pedacinhos? Porque, é claro, é óbvio que ele não vai pegar uma dívida inteira, um pedação de 70 bi, e falar bem assim, estou vendendo título público federal aqui no valor de 70 bi. Quem é que vai ter condição de pagar esse título público federal? Ninguém. Então, dito isso, para o governo, na verdade, né, conseguir financiar essa dívida de 70 bi, o que ele faz? Ele cria esses títulos públicos, fraciona esses títulos públicos em pedacinhos para comercializar para o investidor. E quem vai financiar a dívida do governo nesse caso é o investidor, por exemplo, comprando um título público federal. E aí, o título público, o valor mínimo desse título, para você comprar, ou seja, para você emprestar a grana para o governo, para você estar, nesse caso, financiando a dívida, essa dívida de 70 bi do governo, você pode comprar um pedacinho dessa dívida por um valor mínimo de R$1. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. Tá bom? Beleza. Déficit primário, lembrando, é igual a dívidas. Dívidas, quando a gente fala de dívidas, a gente está falando aqui então, dívidas que eu me refiro do governo, né? Déficit primário é igual a dívidas. Dívidas, o que o governo faz com essas dívidas? Emite títulos públicos federais. Ok? Quem comprar esses títulos públicos federais automaticamente está financiando a dívida do governo. Tá bom? E esses títulos públicos federais tem aqueles que são sem o pagamento de cupom periódico e tem os que são com o pagamento de cupom periódico. Ok? Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó. Exemplo. Eu coloquei aqui, comprei 1.000, ok? Para resgatar lá na frente, no prazo futuro, os 1.000 e mais 200 que seria a minha rentabilidade. Esse daqui é o sem cupom. Beleza? Beleza. Agora, quando eu quero fazer ele, quando ele é com cupom, aí vão ter pagamentos periódicos aqui no valor, por exemplo, vamos colocar aqui de 50, 50, 50. Para quando for resgatar lá no, no prazo futuro, ao invés de eu resgatar os 1.200, eu vou resgatar nesse caso 1.050. Por quê? Porque eu já vinha recebendo
pagamentos periódicos aqui, que são o que a gente chama de pagamentos de cupom. Pagamentos de cupons periódicos. Beleza? Bacana. E aí eu trouxe aqui dois desenhos aqui simples para vocês, só para vocês entenderem mais, para vocês entenderem melhor isso na prática, tá bom? Então vamos lá. O que são os produtos, os títulos, né, sem cupom? Ok? Os títulos que quando você aplica aqui, ó, que é o preço unitário que a gente chama, aqui, ó, a gente aplica hoje. Por exemplo, 1.000, né? Resgata lá na frente 1.200. Esses aqui não tem pagamento de cupom, é sem cupom. Esses que são sem cupom a gente chama de LFT, que é a letra financeira do Tesouro, ok? LFT, letra financeira do Tesouro, ok? Letra financeira do Tesouro. LTN, que é a letra Tesouro Nacional, ok? Letra do Tesouro Nacional. E a NTNB, é o Tesouro IPCA que a gente chama, né? NTNB principal. NTNB principal é só rimar aqui, ó. Principal, ok? Com juros somente no final. Beleza? Então, esses são os títulos que não tem cupom. LFT, LTN e NTNB principal com juros somente no final. Ok? Já os títulos com pagamento de cupom, que tem aqui os pagamentos de juros periódicos, ok? Eles são, nesse caso, a NTNB, ok? E a NTNF. A NTNF, lembrando, pessoal, ela é igual à LTN. A LTN e a NTNF são iguais. Só que o que é que diferencia um do outro? O que diferencia é que a NTNF, diferente da LTN, ela paga cupom semestral. Por isso que ela está do lado de cá. Porque aqui, ó, no exemplo 2, aqui nós temos o 1 e o 2. No 2, nós temos os títulos com cupom, com pagamento de cupom, que são a NTNB, paga juro mais IPCA, e a NTNF, que é igual a LTNN, que é igual, desculpa, a LTN. Só que a NTNF, diferente da LTN, ela paga cupom, e a LTN não paga cupom. Beleza? Espero que tenha ficado claro essa parte aqui para vocês, ok? Então vamos lá. Preço unitário de uma LTN. Vamos lá. Aqui nós temos o preço unitário, né, que é o valor de R$ 810,87. Nós temos o prazo de 18 meses, ok? Com juros de 15% ao ano. O meu valor futuro, meu valor de resgate, ele vai ser igual a 1.000. Ok? Então esse título, a LTN nesse caso, ela é negociada com deságio. Deságio que é igual a desconto. Então, o meu preço unitário, quando eu vou pagar, eu pago um preço menor do que o preço de resgate, o valor futuro, que é o valor de 1.000. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou até pegar a calculadora aqui para vocês, só para facilitar. Então vamos lá. Vamos colocar aqui que meu valor futuro é 1.000, ok? FV. Beleza. Meu prazo são de 18 meses. Só que a minha taxa está de 15% ao ano. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar essa taxa que está em 15% ao ano e transformar essa taxa ao mês. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 15, enter, 100, divide 1 mais, ok? Se eu tenho para o ano, eu tenho ela então aqui nesse caso para 12 e eu quero para 1. Divide, eleva. Ops, fiz errado, perdão. 15, enter, 100, divide 1 mais. Eu tenho ela para 12 não, na verdade eu tenho ela para 1, que está 15% ao ano. Então eu tenho ela para 1, período de 1 ano, e eu quero essa taxa para o mês. Então vou colocar aqui para 12 meses. Divide, eleva. 1 menos e 100 vezes. Essa aqui é a minha taxa ao mês.
E aí eu vou chamar o meu PV, que vai dar exatamente o valor do meu presente valor aqui, ó, que é de 810,87. Beleza? Vai dar aqui, vou pegar aqui o marca-texto, a cor verde. Vai dar aqui nesse caso 810,87. Essa é a LTN, tá bom? Beleza. Lembrando que a LTN é pré-fixado. Se é pré-fixado, o nome já diz, né? Tá pré-fixado. Tá pré-fixado que ele vai ter esse ganho aqui, ó. Fixo. Ok? Durante esse período. Para resgatar esse valor aqui 18 meses depois. Lá no 18º mês. Que é o meu valor futuro nesse caso aqui. Nesse contexto. Tá bom, gente? Beleza. Títulos públicos federais. Vamos lá. Título. LFT. Vamos pegar aqui o marca-texto. LFT pós-fixado. Ele ganha com base na Selic over. Né? Então, quanto maior a taxa Selic, maior tende a ser o ganho em quem está investido na LFT. Tá? Então, quanto mais a taxa Selic oscilar para cima, maior tende a ser a rentabilidade da LFT. Ok? Não tem cupom e ganha. O melhor cenário aqui para a LFT é cenário de alta da Selic, pois quanto maior a taxa Selic, maior tende a ser a rentabilidade da LFT. Beleza? Já no caso da LTN, ele é pré-fixado, o nome já diz. É uma taxa fixa. Já está fixado, é fixo. Ok? Diferente da LFT, né, que ganha com a oscilação da taxa Selic, a LTN ela é uma taxa fixa. Então, se você negociou a taxa de 10% ao ano, você vai ganhar 10% ao ano naquela letra. Nesse caso, na LTN. Tá? Também não tem cupom, beleza? E para qual cenário a LTN? Cenário de queda da taxa Selic. Porque, por exemplo, se eu vou negociar uma LTN pagando 12% ao ano, a taxa Selic está em 12%. A taxa Selic começa a cair para 10%, depois para 9%. Se ela começa a cair, e a minha taxa aqui está fixa, não importando o quanto vai cair minha taxa Selic, o meu ganho de 12% ele continua fixo. Então, por isso que o melhor cenário para a LTN é a queda da taxa Selic. Tá bom? NTNB principal, lembrando, com juros somente no final. NTNB principal, com juros somente no final. Rentabilidade PCA mais juros. Cupom não tem, porque se os juros é somente no final, então não tem cupom. Protege contra a inflação. Ok? Normalmente a NTNB vai te pagar a inflação mais um juros real. Beleza? NTNB, mesma coisa, só que a diferença da NTNB é que ela paga cupom, diferente da NTNB principal, tá? E também protege da inflação, beleza? NTNF, que é igual a LTN, o que diferencia é que a NTNF paga cupom e a LTN não paga. Os dois são pré-fixados e os dois ganham com a queda da Selic. Bacana? Legal. Lá no Tesouro Direto, quando você quer comprar um título público federal, o cliente pessoa física, ele compra pela internet, beleza? Ele compra no mínimo R$ 1 de título público federal e o máximo de 2 milhões por mês. Tá? Dependendo aqui do título, você tem liquidez diária, como é o caso, por exemplo, da LFT. Tá bom? E aí, títulos do Tesouro Direto. Nós temos aqui o Tesouro Direto, o Tesouro Selic. O que significa o Tesouro Direto? Vamos lá. Aqui no Tesouro Direto, nós temos o Tesouro Selic, o Tesouro Pré. Eu vou colocar as letras, a sigla das letras em cada um desses, só para facilitar aqui para vocês, tá? Então, no caso aqui, ó. Vamos lá. Então vamos lá. Tesouro Selic é igual a LFT. Tesouro Pré, LTN. Tesouro IPCA+, é a NTNB principal, que é o com juros somente no final. Ok? É a NTNB principal. Tesouro IPCA
NTNB, que tem um cupom, pagamentos de cupons periódicos. Beleza? Tesouro Pré, com juros semestrais. Nesse caso, é a NTNF. Beleza? Então aqui, ó. Tesouro Selic é igual a LFT. Tesouro Pré, LTN. Tesouro IPCA+, é a NTNB principal, com juros somente no final. Tesouro IPCA+, com juros semestrais, NTNB. Beleza? Tesouro Pré com juros semestrais, NTNF. Lembrando que a NTNF é igual a LTN, né? O que diferencia é que no caso da NTNF paga juros semestrais, juros periódicos, e já na LTN não paga, não tem pagamento de cupom. Tá? E aí eu trouxe aqui de exemplo para vocês, no caso do Tesouro IPCA+, que é o NTNB principal, com juros somente no final, e o Tesouro Direto, ele trouxe 2 novos títulos, né? Títulos públicos, que são aqui o Tesouro Educa Mais. Peraí que deixa eu pintar aqui. Que são o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Renda Mais. Qual que é a diferença de um para o outro? O Tesouro Educa Mais, ele vai te pagar IPCA mais juros, ou seja, inflação do período, a inflação foi de 1000%. Então você vai ganhar a inflação do período e mais os juros real. Beleza? Com data-alvo, né, voltado para a educação. E aí te garante aqui, para o seu filho, por exemplo, 5 anos de renda para custear a faculdade do seu filho. Suponha que seja uma faculdade lá de administração que tem uma duração de 5 anos. Suponha também que a gente sabe que o gasto vai ser de aproximadamente da faculdade algo em torno de, sei lá, 40 mil reais. Aí o seu assessor de investimentos vai fazer as projeções, fazer os cálculos de quanto de aporte mensal você vai iniciar, você vai começar a fazer de aportes pelos próximos. Suponha que seu filho tem 3 anos. A faculdade vai ser quando ele completar 18. Então, serão 15 anos de aportes. Aqui, 15 anos de aportes aqui no Tesouro Educa Mais. Por exemplo. Qual o valor de aporte mensal para conseguir garantir a renda durante 5 anos para custear a faculdade de administração do meu filho? O assessor de investimentos vai fazer a projeção, vai fazer o cálculo para você iniciar esses aportes. E você passa 15 anos fazendo aportes. Quando seu filho chegar nos 18 anos, você resgata, transforma em renda para custear a faculdade do seu filho. Esse é o Tesouro Educa Mais. Já o Tesouro Renda Mais é mais focado para aposentadoria. E te garante 20 anos de renda. Então suponha que você tenha, sei lá, 38 anos. Você quer se aposentar aos 55. Beleza? Então seriam aí, nesse caso, 17 anos, né, de aportes. Né? Para quando você chegar na data de aposentadoria, lá quando você completar os seus 55 anos, nesse caso, né, você resgata e transforma numa renda, que é uma renda por um prazo de 20 anos. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. Tá bom? Então, se você ficou comigo até o final, continue. Não desista. Vamos juntos. Vamos firmes. Ok? Sejam muito bem-vindos à primeira aula do módulo 2, que vai falar de produtos de mercado financeiro. Ok? E vamos juntos. Eu te espero com muito carinho, com muito entusiasmo e empolgação na próxima aula. Valeu e até lá. Tchau.